Vamos ler a palavra no tema que as irmãs escolheram, que fica em Provérbios 19 e o verso 14. Vamos ler todo o verso 14 e não só a parte A. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Vamos ler agora a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, no capítulo 5, a partir do verso 22, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Irmãos, igreja querida, estamos aqui hoje numa noite festiva, tão linda, né? Com a igreja florida, mas eu sei, quem é que não sabe que no meio de uma multidão dessa, tem mães e pais com o coração apertado? Será onde anda o meu filho? Será onde anda a minha filha? Será quando o Senhor vai salvar o meu filho? Será quando, Senhor, que Tu vai salvar a minha filha, trazer de volta? Há corações que choram. Parece que a igreja é um bálsamo para nós. Eu digo assim, irmãos, porque talvez se eu não tivesse problema nenhum no meu lar, se fosse tudo bem no meu lar, paz com o marido, paz com os filhos, paz com a vida financeira, paz com tudo, seria, mil e uma maravilha chegar aqui e falar para os irmãos. Mas muitas vezes o Senhor traz-nos para falar, porque nós padecemos, porque nós sofremos, porque se nós não sofrermos, nós não vamos entender o sofrimento dos nossos irmãos. Certa vez uma irmã, nós em um grupo conversando, uma irmã disse assim: bom seria que os pastores fossem igual os sacerdotes católicos, porque eles não teriam família, não tinha que ninguém criticá-los, porque geralmente o inimigo usa muito, geralmente os filhos dos obreiros, para ver se os obreiros descem. E eu olhei bem para a irmã e disse assim: irmã, o que seria de nós se os obreiros não tivessem família? Eles não iam nos entender. E hoje nós estamos num culto de ação de graça das irmãs. O grupo de oração, né? Eterna aliança. Eterna. É para sempre. Com o Senhor e uns para com os outros. Hoje nós vivemos, irmãos, num mundo que todos os irmãos sabem. As mulheres hoje, elas querem colocar a maioria das mulheres no mundo, estou falando no mundo, no nosso mundo em geral. Querem colocar a palavra de Deus debaixo dos pés. São as mulheres que estão subindo
comando de países, em comando de empresas. Não é pecado. Não é pecado. Mas o pecado está elas quererem dominar aqueles que Deus colocou por cabeça. Aí está o pecado. Aí está a palavra de Deus sendo colocada debaixo dos pés. Porque quando Deus viu que o homem estava só e não era bom ele estar só, disse: eu vou preparar uma companheira. E quando ele deu a companheira ao primeiro homem, ao primeiro ser humano na face da terra, ele deu um nome para ela e disse: essa será ajudadora. Ajudadora não é a cabeça, é ajudadora. Ajudadora. Hoje, muitas mulheres ganhando salários maiores do que o marido. Elas acham que elas têm o direito de dominar o lar, porque elas agora é que são as donas financeiras do lar. Insensata. Insensata. Não pode a mulher ganhar mais do que o marido? Que Deus abençoe, que ganhe. Mas saiba respeitar a palavra de Deus. Saiba ganhar junto e gastar juntos, combinando. Dou graças a Deus que nunca, por pouquinho que nós ganhava, casamos, não tinha nada. Tivemos que enfrentar a vida sem nada. Mas o pouquinho que nós ganhava, era também, desde o início, tive que trabalhar para ajudar. Feliz a mulher que o esposo ganha o suficiente, que ela pode estar em casa com os filhos. É uma mulher bem aventurada. Mas hoje em dia, até o próprio consumismo que está aí, que requer de cada ser humano para as suas despesas, porque parece que ninguém vence mais. Por mais que se ganhe, mais se gasta. Mas coloque tudo ali. Coloque o que você ganha. Coloque o que vocês ganham. Coloque as despesas. Combine o que deve comprar, o que não dá. Assim o Senhor vai abençoar aquele lar. Assim o Senhor vai prosperar aquele lar. Infelizmente, irmãs, hoje tem mulheres que elas não se contentam mandar só dentro da casa, ser a cabeça da casa. Elas querem ser a cabeça do ministério do esposo também. E com isso elas não deixam o Espírito Santo dominar os seus próprios maridos. Não deixam o Espírito Santo guiar como Ele quer guiar o ministério do esposo. Ela vem a ser um impedimento. Muitas vezes há lares fracassados. E muitas vezes os outros olham e dizem assim: mas não pode, aquele casal ali, não pode. Mas ninguém sabe como é que a vida é dentro de casa, só o marido sabe. Não estou defendendo os homens, não, de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus que foi lida aqui em Efésios foi bem clara. Mas é a união do casal. União não quer dizer só se unir dois corpos quando casam. União é ter uma vida espiritual unidas. O que um sente, o outro sente. Se algum tem uma dor, parece que a dor do outro é maior.
Interessante, irmãos, que Deus fez tão bem o casamento e tão bem a união, quando é uma união vinda de Deus, que os dois são jovenzinhos quando se encontram, vão envelhecendo depois junto, e um não vê o outro envelhecer. Eu acho interessante, às vezes até acho graça, eu olho para o meu esposo e digo assim: tu parece que és aquele mocinho que eu te vi há 40, quase 50 anos atrás. Mas eles estão velhos. Eu estou uma velha. Mas aquela chama, porque Deus uniu, porque Deus abençoou. E um soube respeitar o direito do outro. Herança, riqueza, pode vir das famílias, tanto do esposo quanto da esposa. Os pais ganharam, agora os filhos casam-se ali e são ricos já. Quantas famílias, irmãos, que nós vimos. Eu sei que vocês veem e viram na cidade de vocês. Na nossa, da mesma maneira. No país, da mesma maneira. Famílias que tinham lojas por esse Brasil inteiro, hoje falidos, filhos brigando porque já não tem mais a riqueza. Os pais lutaram, ganharam e entregaram na mão deles. Mas muitas vezes, uma mulher imprudente jogou tudo fora. Não dá valor. Se ela não trabalha, não dá valor para o suor do marido. Glória a Deus. E muitas vezes, porque ser uma mulher prudente não é estar aqui na frente trazendo a palavra, não é se sobressaindo de qualquer maneira, num trabalho, numa boa profissão, ter 2, 3 faculdades. Não, não é isso. Às vezes ela não é sábia, ela é uma insensata, porque ela não sabe lidar com as coisas dentro do lar. Ela não sabe, muitas vezes, ter a paciência necessária. Porque o homem, geralmente, eles são mais, como é que eu vou dizer? Eles são mais impetuosos, são mais ligeiros, até no falar, até no fazer as coisas. E às vezes a mulher tem que, com jeitinho, dizer: mas meu velho, meu esposo, meu querido, como você trata ele? Eu acho que não é bem assim. Hoje, esses dias atrás, irmãos, eu fiquei muito triste. Até falei para algumas irmãs lá. E eu dou graças a Deus que aquele dia que nós estivemos aqui em Curitiba, um dia da semana, que era sobre o que o Senhor, para o Senhor devolver, né, o que tinha se perdido. Naquela noite o Senhor falou comigo. O Senhor me renovou aquela noite. Porque de tanta luta que nós estamos passando dentro do nosso próprio lar. Eu sempre gostei, irmãos, de cantar o dia inteiro. Nem que seja baixinho, cantando. E a angústia era tanta que eu deixei de cantar. Eu levantava e começava a reclamar. E eu dormia reclamando, me acordava no meio e dizia: Deus, por quê? E naquela noite eu disse: Senhor, torna-me dar a alegria do louvor. Eu quero cantar de novo. Eu quero voltar a cantar. A luta não passou, mas a alegria voltou. Irmãos, às vezes, talvez os irmãos, não é uma pregação. Eu acho que é mais momento mesmo de nós refletir. É momento de reflexão. Nos dias em que nós estamos vivendo.
gente olha e diz, não, mas o inimigo não toca naquele irmão, naquele casal. Eles já são até idosos, eles são crentes, eles são fervorosos. O inimigo não vai achar uma brecha ali de jeito nenhum. Acha, irmãos. Porque Satanás não respeita nem criança, nem jovens, nem velhos. Acha? Algum tempo atrás, vou contar o que houve com a irmã. Algum tempo atrás, por pequenas coisas, irmãos, às vezes nós não refletimos, não paramos para pensar naquele contato que tem o casal dentro de casa. Por isso, irmãos, quantas vezes tem casais dizem assim, olha, vamos deixar nossos filhos crescer, para não deixar eles complexados, porque nós somos crentes, mas dentro de casa nós já estamos praticamente separados entre nós dois. Tem, irmãos, tem. É só deixar o inimigo entrar. E sabe como é que ele entra? Às vezes, eu vou contar uma experiência para os irmãos. Faz pouco tempo, uma certa irmã, ela, passando muita luta, o esposo disse, olha, tu não faz mais tal coisa para tal filho, porque ele tem que aprender. Tudo bem, até aí tudo bem, né? Esse irmão saiu, foi viajar. E naquele meio tempo o filho começou, mãe, me cede tal coisa. Mãe, me cede uma certa quantia. Mãe, me cede. E ela, para não se incomodar, ela cedeu. Quando o esposo chegou, depois de uns dois dias, ela disse para ele, não, aconteceu, eu tive que dar tal quantia. E ele disse, não foi uma palavra tão feia, os irmãos até podem dizer assim, mas isso não faz mal. Disse, eu já não te disse, sua nojenta, para ti não fazer mais isso. E era um dia de culto, os dois estavam se aprontando para ir para a igreja. Irmãos, escutem, às vezes uma pequena palavra. O marido pode matar a esposa e a esposa pode matar o marido. Parece que não é nada. Ela disse, pensou, ela não disse nada para ele, só pensou. Se é que eu sou uma nojenta, para que eu vou para a igreja? Não disse nada para ele. Era uma noite muito fria. E de repente ele disse, vamos para a igreja? Não, eu não vou. Vou ficar em casa. Resolvi ficar em casa. Nem disse por quê. Porque não eram acostumados a se tratarem assim. E nem, não devem se acostumar, irmãos. Não devem se acostumar. Por pequena que seja a palavra de desagravo. E ela ficou, era noite muito fria. Ela foi deitar. Deitou-se, daqui a pouquinho sentiu assim, tampou-se com duas cobertas, bem coberta, da cabeça aos pés, até tampou a cabeça. Triste, angustiada, amargurada, a amargura entrou no coração dela. Deu uma revolta contra o esposo. Daí, de repente, ela sentiu como que os irmãos sabem, essa roçadeirinha de grama, assim, aqueles fios de nylon, como que se batesse nos pés, assim, roçando nos pés. Meu Deus, mas eu não estou dormindo, eu estou acordada. Estou acordada. Será que entrou um morcego e está batendo com as asas no meu pé? Mas eu estou toda coberta, não pode ser. E de repente, foi entrando um frio pelos pés, subindo pelas pernas. Quando estava assim no joelho, ela lembrou-se, é Satanás. Eu fui dar lugar. E ele está entrando em mim. Naquele momento ela disse, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa.
joelho, aquilo sumiu. E naquele momento diz que entrou um amor mais profundo do que ela já tinha pelo esposo. Ele talvez nunca soube que ele tinha feito aquilo para ela. Como o inimigo entra. Às vezes o filho que nós pedimos tanto, que o Senhor dê um filho. Às vezes é aquele filho que se torna um ídolo para a mãe. O pai não pode corrigir. Ou muitas vezes a mãe não pode corrigir. Mas, irmãos, o mais importante de tudo é que aqui na palavra de Deus está registrado que como as mulheres devem amar os seus esposos, respeitar eles como cabeça. O que é isso? Vamos agora traçar esse paralelo. Amar os seus esposos, ter eles como cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Assim como a igreja é a noiva, a futura esposa do Cordeiro. Se uma irmã, nós agora estamos falando com as irmãs, não é com o povo que não conhece a Deus. Se as irmãs, desde que se casam, assumem diante do altar aquele compromisso de amar, de respeitar, até o último suspiro da vida. As irmãs se mantêm puras, honrando o marido. Jamais vão namorar com outro lá fora. É isso que a palavra de Deus quis dizer aqui com a noiva de Cristo, a mulher, a igreja de Cristo como mulher. Que ela deve amar o seu amado noivo, respeitá-lo. E quantas vezes, irmãos, a noiva de Cristo branca, que deve ser sem mancha, sem mácula, ela começa a namorar o mundo. Ela começa, daqui a pouco, não, aqui não serve mais para mim. Aqui não serve mais. Eu já estou muito grande, eu estou muito importante, eu já não posso mais entrar na porta desta igreja, porque aqui não é como eu quero. O mundo é outro, nós estamos agora em outras épocas. Não, irmãos. A igreja do Senhor, ela foi e será pura. Se alguém assim não quiser, ele deixa de fazer parte deste corpo. Mas enquanto se mantém fazendo parte desse corpo, tem que se manter puro. Mas como? Mas por quê? Eu não posso estar no outro evangelho mais fácil? Irmãos, tem muitos que servem a Deus com sinceridade. Eu não estou falando em denominação, de jeito nenhum. Eu estou falando de crentes puros, de que fazem parte da noiva do Cordeiro. Esses podem estar aqui, podem estar em outro lugar, mas é o que sai de dentro desses princípios sagrados, e isso é visível ao olho da própria noiva de Cristo. Aqueles que se mantêm puros, eles sabem discernir. Quantas vezes o recado do noivo, a carta do noivo, já não satisfaz mais a noiva.
O que ele ditou como ela deve andar já não satisfaz mais. Já é coisa ultrapassada. Hoje, muitas vezes a gente pega uma literatura na mão, um livro que alguém escreveu. Tem que primeiro ler bem, olhar, analisar, basear-se nisso aqui, porque senão, sabe o que é que está escrito? Li ontem ainda algo que alguém que faz trabalho pelo Brasil inteiro, até no exterior, escreveu: criei-me dentro de uma igreja, fazia parte sempre, desde pequeno, fazia parte em tudo, mas hoje eu vejo que carga que colocavam sobre os crentes, cargas desnecessárias. A palavra do Senhor nunca foi pesada para aquele que ama. Irmãos, vocês não têm conhecimento de alguém que até tem uma vida boa, regalada, mas de repente apaixonou-se por alguém que não tinha nada, só tinha as mãos para trabalhar. E muitas vezes saiu a moça de uma casa com fartura, com tudo que era necessário, e foi morar numa chupana, mas com aquele que ela ama, e ali ela vive a vida alegre. Vive feliz, cria os filhos felizes ali, porque ela realmente amou. Irmãos, aqueles que deixam esse mundo de pecado e abraçam-se com Jesus, abraçam-se com a sua palavra, nada é pesado aquilo que Jesus pediu que eles fizessem. Nada se torna pesado, porque o amor é o que vence tudo. Por isso que Jesus, quando falou para João lá na ilha de Patmos e falou para a igreja de Éfeso, disse: as tuas obras são maiores do que as primeiras, as obras, o trabalho. Tu tens feito tanta coisa boa, Éfeso, mas eu tenho contra ti uma coisa só, e é a pior delas: tu perdeste o primeiro amor. Irmãos, não tem coisa mais doída para um marido quando ele sabe que a esposa não o ama mais. Não pode ter coisa mais terrível quando ele sabe que a esposa vive com ele por viver, mas não tem mais amor. Eu creio que não pode ter coisa mais horrível para um esposo que ama. Quando Deus, falando a Israel, disse: te achei no deserto, te achei num lugar tenebroso, a tua mãe te deu a luz e te jogou lá para que os bichos passassem por ti. Eu cheguei lá e olhei e eu vi que tu ainda tinhas vida, que tinha uma esperança para ti. E eu fiz os primeiros socorros que se faz uma criança, te deixei ali, voltei, depois estavas uma bela moça, eu fiz um pacto contigo, comecei a te dar do melhor trigo, do melhor azeite, tudo que era bom eu dava para ti, as vestes do melhor linho, das melhores joias eu te enfeitei, eu te adornei, não te enfeitei, eu te adornei. Enfeite é para coisas do mundo, mas adorno é para a igreja. Te adornei. Daí fiz um pacto contigo, eu vi que já estavas no tempo do casamento, e eu fiz um pacto contigo.
e disse: agora tu serás só minha. E saiu para voltar para o casamento. E quando ele voltou, minha irmã, ela tinha se corrompido. Ela se prostituía em cima das próprias vestes ricas que o noivo tinha dado. Irmãos, o Senhor tirou, se não tirou você, tirou o pai, a mãe, se alguém que já nasceu dentro do Evangelho. Mas alguém sempre tem uma história. Olha, a nossa vida era assim, 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 o Senhor nos chamou. O Senhor fez um pacto conosco. E eles começam a transmitir aquilo para os filhos. O Senhor fez um pacto. O Senhor nos libertou disso, 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 disso. Quantos testemunhos de pessoas que diziam que viviam na miséria, mesmo na miséria financeira. E o Senhor também abençoou financeiramente. Veio para a igreja. Em primeiro lugar, Ele fez os primeiros socorros. Ele deu a alegria da salvação, que é o óleo precioso, é o vinho da alegria. Deu os vestes de salvação, vestes de linho puro. Tratou com o melhor alimento que pode dar para nós viver a nossa vida espiritual dia a dia. Adornou-nos com os dons espirituais. Quantos que se levantavam e a igreja baixava a cabeça ou se jogava no chão, porque era Deus falando pela boca daquele irmão ou daquela irmã, daquela que fazia parte do corpo. Mas de repente começa a deixar o primeiro amor, esquece daquele que fez o pacto com ele um dia e começa a namorar o mundo. Deus disse: tu te tornasse pior do que aqui da vizinhança, dos ímpios, tu te tornasse pior. Irmãos queridos, quantas vezes a gente olha e diz: meu Deus, não é mais a tua igreja, não é mais aquela igreja que eu conheci, meu Deus. Não é mais, ela se prostituiu. Ela abraçou-se com o mundo. E agora anda passo dado com o mundo. Não se conhece mais, se encontra na cidade, nas ruas. Quem é? Será que eu lembro? Às vezes a pessoa vem abraçar a gente. Ah, irmã, és tu. O coração da gente rasga. Mas, meu Deus, como é que puderam baixar tanto? Descer tanto? Se prostituírem tanto? Porque quando a Bíblia fala sobre prostituição, muita gente pensa que é só se prostituir aí, de qualquer jeito, como podem pensar. Não, irmãos. O que Deus mais se entristeceu com Israel foi a prostituição com os ídolos. Quanta idolatria nos corações hoje. Como Satanás tem arrumado o seu altar, aonde antigamente era o altar de oração. Às vezes eu fico imaginando como é que alguém pode cantar louvor a Deus e a igreja receber como louvor de Deus. Como é que alguém pode pregar a igreja recebendo como recado de Deus? Se as mensagens deles, eles pegam da panela dos outros para dar para a igreja, quando a mensagem de Deus deve vir direto do céu.
amor. Não querem mais amar, ter o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, minha amada. Lembra-te de onde caíste, meu amado. Lembra-te, tu vai te lembrar. Quem é que não lembra aquele dia que ele deixou de sentir a presença do Senhor? Quem é que não vai se lembrar? Porque no mesmo momento entrou uma dor, uma amargura. Uricanda, massa, lamassa. Uricanda, massa, uricanda, massa, namai. Urimicanda, massia, lamassi. Ricanda, massi, ricanda, mai. Rilimicássia, lamai. Por que, meu servo? Por que, meu servo? Por que tu deixou de receber direto de mim? Por que tu deixou de receber direto de mim? Quando eu te dava com tanta abundância, quando eu te dava com tanto prazer, as mensagens vinha diretamente do meu trono. A igreja era edificada, a igreja crescia. Reclamasse, ela macia.